Já falamos sobre a teoria científica de Henry Ford, sobre a teoria clássica de Henry Fayol, já falamos sobre a teoria burocrática de Max Weber. Chegou a hora da gente falar sobre a teoria de Elton Mayo, mais conhecida como a teoria das relações humanas. E no final desse vídeo vocês vão entender por que eu iniciei falando dessa teoria. Bora para mais uma aula! Se a gente for parar para pensar, quais são os recursos de uma empresa? Então a gente sabe que uma empresa ela possui seus recursos materiais, como eu coloquei aqui no slide para vocês, que são os recursos físicos, né, como edifícios, prédios, equipamentos, todo o maquinário, todas as instalações de uma empresa, né, ferramentas, até mesmo matérias-primas, né, sem as quais uma empresa ela não consegue funcionar, né, sem esses equipamentos. Então, mesmo que eu abra uma instituição virtual, né, que eu tenha um trabalho online, ainda assim eu preciso de um equipamento. Qual seria esse equipamento? O computador. Então, recursos materiais, os recursos de uma empresa, né, eles são os recursos os quais são necessários para que uma empresa consiga funcionar adequadamente. Então, os recursos materiais, eles são todos os recursos físicos para a gente poder iniciar as atividades e manter essas atividades, ok? Mas eles não são os únicos, nós também temos os recursos financeiros, que são os recursos monetários, né, os investimentos, então o dinheiro, o capital, o que está guardado em caixa aqui na minha empresa, o que está guardado no banco, eu tenho créditos, eu tenho dinheiro a receber, eu tenho contas a pagar, eu tenho investimentos que estão sendo feitos todos os meses, né, por novos acionistas na minha organização. Então, todo esse montante, né, todo esse valor monetário, ele será utilizado na minha organização de diferentes maneiras, desde a pagar os fornecedores, até a investir cada vez mais na atualização dos meus equipamentos para que eu possa melhorar cada vez mais os meus produtos, né, trazer profissionais cada vez mais qualificados na minha organização, mas também investir cada vez mais e principalmente nessa minha organização. Então, esses recursos financeiros, né, eles são utilizados, todo esse montante ele é utilizado de diferentes maneiras dentro de uma organização. Mas não existe somente os recursos materiais ou os recursos financeiros. Nós temos um terceiro recurso que é super importante que às vezes nós esquecemos. Eu até coloquei aqui nessa imagem para ela trazer realmente esse fator cômico nessa situação. O que é o recurso humano de uma organização? Muitos de vocês vão me falar, professor, é um departamento. Realmente, existe, né, um departamento pessoal, né, existe a área de RH, até nas universidades, onde todo um departamento voltado a lidar com os recursos humanos, né, de uma empresa. Mas o que seriam, então, esses recursos? Somos nós, né? Nós somos seres humanos, nós somos esse fator biológico que está operando as organizações. Então, nós utilizamos equipamentos tecnológicos diariamente, né? Muitas das rotinas, elas estão automatizadas, robotizadas, né? As rotinas de produção, mas ainda assim nós precisamos do ser humano para produzir toda essa robótica, né, para estar operando todas essas máquinas. Então, o recurso humano, ele vai ser, então, essa área, né, da administração, né, que através de estratégias e técnicas, que eu coloquei aqui no slide para vocês, ele visa a integração no ambiente de trabalho de forma a otimizar a produtividade e o bem-estar dos funcionários. Tá? Essa imagem é só para a gente lembrar que nós não somos máquinas, né? Nós não trabalhamos sem nos exaurir, muito pelo contrário, né? Então, o principal recurso de uma organização é o recurso humano, porque uma organização ela não vai se administrar sozinha, ela não vai produzir sozinha, ela não vai pensar sozinha, mover as coisas de maneira autônoma sem um ser humano por trás de todas essas ações. A partir disso, né, eu venho então trazer para vocês a teoria das relações humanas, né, de 1932, a partir dos estudos de Elton Mayo. Tá? Ele fez uma experiência dentro de uma fábrica, dentro de uma companhia nos Estados Unidos, e a partir dessa experiência que ele fez, né, a partir do final da década de 20, né, o início da década de 30, ele percebe algumas coisas, né, que esses funcionários, eles eram conduzidos, então, pelo extremo cansaço, né,
trabalho era muito excessivo, tinha muito acidente de trabalho, muitas pessoas eram demitidas e contratadas constantemente, tá? Tinha também más condições nesse ambiente, ou seja, situações de trabalho completamente insalubres, como luz extremamente ruim, barulhos ensurdecedor, componentes tóxicos e químicos ao lado do ser humano, sem que ele tivesse toda a proteção necessária e correta para estar naquele ambiente. A partir, né, desse estudo, né, de Elton Maio, ele percebeu algumas coisas, né, que então, como eu coloquei aqui no slide para vocês, que o nível da produção ele é determinado pela expectativa do grupo, né, pelos benefícios cedidos pela organização, como intervalos de descanso e refeição durante sábados livres, né? O que isso significa? Que nós somos seres gregários, né? Como o próprio livro do Leandro Carnal sobre o dilema do porco-espinho, né? Ele vai debater muito disso. Nós somos seres gregários, nós precisamos estar em contato social com outras pessoas. Então, quando você tem dentro de isso não é diferente dentro de uma organização. Então, quando você está dentro de uma instituição e o grupo, né, dentro da sua organização, eles seguem as mesmas diretrizes no sentido de que todos vão ter os mesmos direitos, né, direito ao intervalo, ao descanso, nós vamos ter refeições, o sábado será livre, né, a produtividade desses funcionários, eles aumentam. Tá? Também ele percebeu, Elton Maio, que os trabalhadores eles esperavam ser reconhecidos, compreendidos e aceitos. E a partir disso, eles produziam mais quando estavam entre seu grupo informal. Né? Então, o que tudo isso, né, toda essa teoria do Elton Maio, ela traz para nós uma questão muito importante, que inclusive se assemelha à pirâmide de Maslow, tá? Dentro dessa pirâmide de Maslow, ela vai ter uma hierarquia, né, uma teoria que vai organizar as necessidades humanas conforme sua prioridade, das mais básicas até as mais complexas. Então, a percepção de Elton Maio, ela tornou possível, inclusive, a construção dessa pirâmide desse outro autor, né, que é Abraham Maslow, que vai dizer o seguinte: nós somos seres humanos, nós não somos máquinas, né? Como a teoria do Taylor e a teoria do Henry Fayol, né, trouxeram para nós, né? Teorias extremamente mecanicistas ou teorias extremamente organizacionais, né? Na teoria de Elton Maio, então, ele percebe que nós somos seres humanos, seres com necessidades, interesses e ambições. E a partir dessa pirâmide de Maslow, a gente tem uma concepção maior, né, dentro da década de 50, quando ela foi elaborada, que os seres humanos eles vivem para satisfazer suas necessidades, com o objetivo de conquistar a plena autorrealização. Então, se a gente vê aqui, nessa primeira parte da pirâmide, nós temos as necessidades fisiológicas. O que isso quer dizer? Nós precisamos nos alimentar, beber água, nós precisamos dormir, descansar. São as necessidades fisiológicas do nosso corpo. Ok? Necessidade de segurança, né? Num segundo nível, a gente precisa ter a noção de que nós não vamos nos machucar, inclusive no ambiente de trabalho, tá bom? Não estou falando apenas do ir e vir sem medo de ser assaltado. Nós temos necessidades sociais, como necessidade de ter amigos, de sair com esses amigos, necessidade de constituir uma família ou de estar inserido dentro de um ambiente familiar. Nós temos também a necessidade de autoestima, né, que não é apenas uma questão de beleza, mas é você amar a si mesmo. Então, você gostar das coisas que você gosta, amar o jeito que você é. Por fim, a gente tem a necessidade da autorrealização. Então, para Maslow, como e quando a gente conquista a autorrealização? Quando a gente satisfaz as nossas necessidades, sejam elas quais forem, né? Mas assim, partindo dessa ideia de que nós temos as necessidades fisiológicas, segurança, as necessidades sociais e as necessidades de autoestima. A partir, né, delas, quando a gente começa passamos pelas necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, de autoestima, a gente tende a chegar à nossa autorrealização, a se compreender dentro desse mundo, né, em que estamos inseridos como seres sociais, seres realizados. Então, eu estou realizado profissionalmente, eu estou realizado na minha área acadêmica, eu me sinto realizado dentro da minha família, eu me sinto realizado comigo mesmo, amando quem eu sou.
Dentro desse sentido, a gente entende, então, a importância dos recursos humanos dentro de uma organização, porque ela vai ver o ser humano, né? Ela vai entender que em uma organização ele não é apenas um profissional, mais um funcionário, mais um colaborador, muito pelo contrário. Ele é uma pessoa, um ser humano, que possui necessidades, que possui ambições. Então, como que a gente chega, né, nesse desenvolvimento, né, para que esse funcionário ele se desenvolva plenamente, para que esse funcionário ele atinja as suas ambições, para que ele se sinta realizado. A partir disso, o funcionário ele vai trabalhar até mesmo melhor dentro dessa organização. É muito comum a gente entender o RH apenas como uma área em que vai fazer a contratação, né, o processo de seleção e contratação dos funcionários, ou então fazer a folha de pagamento, tá? Mas o RH ele é mais do que isso. Vocês podem ver aqui, né, ele é o responsável na empresa pela gestão dos colaboradores da organização. Ele é voltado ao recrutamento e seleção, à definição de cargos e salários, desenvolvimento pessoal e corporativo, treinamento. Vocês sabiam que quando você entra em uma organização, o departamento responsável pelo seu treinamento é o departamento de RH? Então, o RH também é responsável pelo plano de carreira, avaliação de desempenho, a folha de pagamento e, por fim, o contrato de trabalho. Esses últimos mais voltado à área legal, né, da administração, no sentido que você precisa ter todas essas informações, né, burocráticas corretamente, tudo bem descritas, até mesmo para aumentar a eficiência da sua empresa e não gerar nenhum problema futuro. Então, recursos humanos também vai estar envolvido com a medicina do trabalho, né? Então, o meu ambiente de trabalho ele é insalubre, então o que eu preciso ter, né, ou fornecer aos funcionários para que esses funcionários eles não se contaminem, para que eles não adoeçam, para que esses funcionários não venham a ter nenhum problema de saúde pelo ambiente em que eles estão trabalhando, né? Então, todos esses benefícios, né, todas essas temáticas são competências da nossa área de recursos humanos, que é a área que nós iremos estudar nesse mês, inclusive em relação à folha de pagamento, que nas próximas aulas eu vou apresentar para vocês, tá bom? Então, gente, eu tentei fazer essa aula bem curtinha, não sei se ela ficou muito extensa, mas ainda assim, tá? Só para a gente ter uma introdução do que é esse departamento inicial que nós iremos abordar até o final desse mês, tá bom? Eu deixo para vocês, então, um formulário do Google Formulários, é o nosso 5º formulário sobre a nossa aula de hoje de recursos humanos. Não deixem de responder, só lembrando que o último formulário da semana passada, o número 4, por enquanto está sem resposta alguma. Então, gente, lembrando, tá, que tanto as aulas de cidadania como as aulas online estão valendo certificação. Então, se no final de junho você quiser ter a certificação do seu curso, você precisa responder esses formulários. Só assim eu saberei se vocês estão acompanhando ou não. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem no WhatsApp ou de repente ligar, vir aqui pessoalmente, a gente vai conversar, a gente vai discutir, eu farei o possível para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Mas não deixem de responder esses formulários, porque senão eu não vou ter como comprovar que vocês fizeram um curso no final do mesmo, tá bom? Então, bom descanso a todos, estudem, bons estudos, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!